Esse ano, Deus deu um filho para minha irmã. Um dia eu coloquei a mão na barriga dela, abençoei a criança no nome do Senhor. E o menino nasceu um pouco prematuro, nasceu com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Ficou entubado 30 dias, Moisés. Deus foi e deu vitória para o menino, deu livramento. E hoje eu quero honrar e agradecer o nosso Deus por essa vitória. Então vamos ler aqui no Evangelho de Lucas 17:11. A cura dos 10 leprosos é muito conhecido. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Levanta sua mão e fala assim: Senhor Jesus, fala com a tua igreja. Amém. Pode se assentar e exaltar o Cordeiro de Deus com as palmas bem alegres. Essa passagem é muito conhecida aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Diz o texto que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, pela Judéia. E entrando numa certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. A lepra, naquela época, todos sabem que era uma doença que quem tinha que se isolar, né? Igual o Covid-19. Não podia ficar no meio da sociedade, porque era muito contagiosa, era muito perigosa. E a palavra de Deus fala que Jesus ia para Jerusalém, e ele passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrou numa certa aldeia, e foi ao encontro dele esses 10 homens, creio eu, que ouviram dizer que havia um homem por ali que estava pregando a palavra de Deus e fazendo muitos milagres. Chegaram até o ouvido desses homens. Então eles foram ao encontro de Jesus e viu ele de longe. Eu creio que ficaram receosos de chegar até o Senhor e ser repreendido, porque estava com lepra, e gritaram: Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe. Agora Jesus fala: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aí aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Palavra forte, Jesus não precisou pôr a mão neles, Jesus somente deu uma ordem em favor deles. Ide e mostrai ao sacerdote. Quando eles obedeceram a ordem, sem Jesus nem pôr a mão neles, no caminho eles indo, a lepra foi saindo do corpo deles. Aí um homem do meio dos 9, que viu o que aconteceu, ele não foi até o sacerdote, não. A lei de Moisés era bem clara: quando alguém era um judeu,
quando um judeu ele era curado da lepra, ele tinha que ir até o sacerdote, se apresentar ao sacerdote e oferecer o sacrifício que Moisés ordenou lá em Levítico 14, versículo 1, para a cura da lepra, né? Matar uns animais, aspergir com sangue. Aí o sacerdote ia declarar aquele homem limpo. Mas um desses homens, quando ele estava indo pelo caminho, que ele viu que ele estava curado, a alegria dele foi tão grande, a gratidão dele foi tão grande, que ele voltou dando glória a Deus, gritando de alegria, gritando mesmo em voz alta. Né? O Senhor mudou a vida daquele homem, um homem que não podia trabalhar, um homem que devia estar passando por privação. E o pior, aquele homem, diz o texto aqui, que ele era samaritano, e os samaritanos, a gente sabe pela Bíblia, que eles tinham uma rixa com os judeus, que eles eram considerados como que povo pagão, que adorava outros deuses. Só que aqueles judeus que, sempre dizendo fiel, eles não tiveram o coração grato igual o desse samaritano. E esse samaritano, por muitas das vezes, pode ser eu e você que está aqui, nós somos pessoa que Deus arrancou do mundo, né? A nossa lepra, às vezes, não era aquela doença física, mas era espiritual. A nossa lepra, às vezes, era a droga, era a cachaça, né? Era as festas com as músicas profanas, com as danças profanas. Nós tínhamos nossa lepra. Às vezes, nossa lepra era aquele ódio que a gente queria fazer o mal, vingança. Mas aí, nós tivemos um encontro com Jesus, igual aqueles 9 leprosos, e 10 leprosos. E hoje, irmãos, nós somos aquele um leproso. Nós viemos aqui nesse culto de gratidão a Deus, glorificar a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida, não somente nesse ano 2024, mas também nos outros anos e nos anos que ainda estão por vir. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Jesus curou 10, mas só um teve o coração de gratidão, e esse era considerado como, irmão, já no pior deles, porque era samaritano. Aleluia! A partir do momento que o Senhor quiser arrancar um homem do mundo e trazer para cá, irmãos, Deus, o homem abriu o coração para Deus, a graça alcança, a misericórdia Deus alcança. Você veio aqui, a graça de Deus te alcançou, a misericórdia de Deus te alcançou. Continua fazendo igual esse homem samaritano. Continua vindo agradecer a Deus. Continua vindo honrar o nome de Deus. Não é? Com sua oração, com sua intercessão, com seu canto a Deus, com seu coração, com sua vida, continua honrando o Senhor. O que esse homem fez foi honrar o Senhor, ele prostrou diante de Jesus com o rosto em terra. E o que me admira, a resposta de Jesus: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus pelo feito, senão aquele samaritano. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Eu quero concluir essa mensagem lendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então, por mais que às vezes não está saindo da forma que nós queremos, devemos lembrar de agradecer a Deus pelas coisas que já possuímos,
e principalmente ser grato a Deus pela nossa salvação. Né? O mais importante na nossa vida como cristão não é as bênçãos materiais, não é o carro, não é a casa, não é a moto, não é o casamento. O mais importante na vida do cristão é a salvação. Esse aí, se você tem que ser igual ao apóstolo Paulo. A palavra de Deus não diz que ele tinha casa, a palavra de Deus não diz que ele tinha roupa cara, a palavra de Deus não diz que ele tinha casamento bonito, a palavra de Deus não diz que ele tinha dinheiro. Não. A palavra de Deus diz que esse homem era um homem sofredor e perseguido, que era um homem que era apedrejado, preso, açoitado, espancado, humilhado. Mas olha o coração desse homem aqui, ó, apóstolo Paulo. Era um homem que sabia dar graças a Deus em todas as circunstâncias. E é o exemplo que o Senhor deixou para nós. O problema é que nós aqui do Brasil queremos viver acomodado, porque aqui não tem perseguição, né? Aqui o evangelho eu posso andar com a Bíblia onde eu quero, pregar. Não tem tanta perseguição quanto nos outros países. Aí os crentes acomodam. Aí os crentes murmuram, né? Nós murmuramos, eu murmuro. Mas se eu parar para meditar na palavra de Deus, comparado a minha vida com a vida do apóstolo Paulo, eu estou num mar de rosas, numa mordomia tremenda. Então vai ficar só essa reflexão.